E aí, pessoal, continuando com aquele nosso cronograma que já estava mais ou menos pré-estabelecido, né? Tratando dos assuntos que nós já levantamos lá atrás e falamos brevemente, passamos por cima de todos eles no primeiro bimestre sobre o trabalho, a cultura, a liberdade, e esses a gente já tratou de novo nesse segundo bimestre, né? Com maior profundidade, mais especificamente sobre esses temas todos. E aí, pela frente, a gente ainda tem a existência, a relação entre liberdade, existência e sociedade, que a gente está sempre fazendo, né? O que tudo isso tem a ver com a história? Se há um ser na história e o que é esse ser, né? Se existe uma essência, um design inteligente, alguma força superior externa a nós que determina a história para acontecer de uma determinada maneira ou não. Aí tem até alguma oposição entre determinismo e essa corrente, o existencialismo que a gente vai ver agora nesta aula. E por fim, o último capítulo, o último conteúdo dessa apostilinha de vocês é sobre a natureza humana. E a gente já deu uma pincelada em todos esses assuntos, né? Uma pincelada em todos esses assuntos, a saber, primeiro, o trabalho e a cultura, e como que tudo isso tem a ver diretamente com a liberdade, que foi o tema da nossa terceira aula, né? Mas como que essas três coisas estão intimamente, intrinsecamente relacionadas, e todas elas estão no âmago do ser humano, né? Muitos dos filósofos que trataram desses temas, desses assuntos, vão dizer que essas coisas são o que definem a própria humanidade como tal, é o que separa o ser humano do restante dos animais. Então, se a gente for considerar todos os seres vivos inseridos dentro da natureza e o ser humano como um ser vivo dentro dessa mesma natureza encontra um nicho específico dentro dela, que é essa suposta natureza humana, né? E o que seria então essa natureza humana? São características que a humanidade compartilha entre si, com os seus iguais, portanto com os outros seres humanos, que os diferencia dos outros animais, com os quais esses mesmos seres humanos, todos eles compartilham dessa natureza mais abrangente, né? E aí, no interior dessa natureza humana, dentro da natureza maior, nós temos as culturas, diferentes culturas que são determinadas, são compostas, são construídas, são erigidas por um determinado tipo de trabalho que as pessoas participantes daquela comunidade fazem de acordo com a liberdade que elas possuem, não é? Liberdade de escolha, liberdade de ir, de vir, uma liberdade em relação aos instintos, mais do que tudo isso, uma liberdade em relação aos instintos. Essa liberdade humana, ela é definida para além desse nosso conceito mais corrente de liberdade, de não estar preso, não estar contido, né? Não ter os seus movimentos limitados, mas é uma liberdade que está muito mais aqui dentro da nossa cabeça e, na realidade, é a partir daqui de dentro que ela se externaliza, né? Ela se externa. Então, é por causa dessa liberdade inerente à nossa natureza humana que nós fazemos trabalhos distintos, né, em lugares distintos, em tempos distintos, e por isso existem distintas culturas com distintos costumes e tradições e regras e normas e tal, e tudo isso vai nos levar a uma questão moral mais lá na frente, que a gente vai discutir num momento futuro. Mas a proposta então dessa incursão inicial sobre esses temas com vocês é menos do que falar sobre filósofos específicos que abordaram esses assuntos todos, é expor, apresentar esses campos para vocês e os seus objetos de indagação, né? Mais ou menos quais são as suas principais indagações, quais são as suas principais vertentes, e seguindo nessa linha de raciocínio, passando pelo trabalho, pela cultura, pela liberdade, a gente chega necessariamente na existência.
Porque tudo isso que a gente está falando, no limite a gente está falando do ser humano, né? Do trabalho, da cultura e da liberdade inerentes, participantes desse conjunto maior que é a vida humana, desde os seus primórdios até os nossos tempos mais recentes. Mas todos esses autores que a gente está falando aqui, todos esses temas foram aventados por autores desde a antiguidade até a gente chegou aqui, até o Kant, e ele está já na Idade Moderna, mas não tem nenhum filósofo contemporâneo que a gente pôs nessa continha aí. Nós falamos, começando pelo trabalho, a gente falou do Locke e do Marx, que são modernos, né? Não são contemporâneos, mas já estão na Idade Moderna. Aí passando para a liberdade, nós falamos do Aristóteles desde a Antiguidade Clássica, já estava depois do Sócrates, mas ainda na Antiguidade Clássica, que vai dizer que a liberdade só se manifesta plenamente na polis, né? E ele vai tratar também desses assuntos da liberdade com relação à ética, a uma conduta ideal em sociedade por meio da razão, né? E a partir desses critérios é que a gente alcança o nosso objetivo último na vida, que seria o bem supremo ou a felicidade, em outras palavras. Aí a gente parte a falar do Rousseau e do Kant, que vão abordar essa liberdade também, mais voltados para uma filosofia política, e é importante ter em mente o contexto histórico em que essas pessoas viveram, né? Principalmente o Rousseau e o Kant, os dois estão num contexto político bastante conturbado. No breve período que foi a Idade Moderna, que foi meio que um período de transição entre a Idade Média e a Idade Contemporânea, que se caracterizou... Eu não sei se eu comentei especificamente com vocês sobre esses assuntos, mas a gente pode tratar desse período e botar uma tônica muito importante na luta de classes, por assim dizer, entre uma nobreza decadente e uma burguesia em ascensão, que culminou lá na Revolução Francesa de 1789 com a vitória da burguesia sobre a nobreza, que vai mudar, portanto, a nossa forma de fazer e entender a política a partir desse momento. Então, já nesse século XVIII, no qual esses dois pensadores se inserem, tanto o Rousseau quanto o Kant, o Rousseau primeiro, o Rousseau viveu entre 1712 e 1778, então esse século XVIII foi o auge, né, do iluminismo, dessas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, de direitos iguais, de defesa da propriedade particular, que o próprio Locke já falava também dessa liberdade individual, né? Ele vai ser o precursor do liberalismo político, o Locke. Então, o Rousseau, tendo morrido em 1778, ele morreu 2 anos depois da independência dos Estados Unidos, que foi fomentada por esses mesmos ideais iluministas, né? E o Kant, que a gente também tratou, fez essa comparação, essa associação do Rousseau com o Kant quando estava falando de liberdade. O Kant morreu um pouco depois dele, foi em 1804. O Kant viveu de 1724 a 1804. Então todos esses que a gente está falando, eles chegaram até agora, no máximo até o século XIX, né? Essa corrente filosófica que a gente vai abordar agora, na verdade vai introduzi-la, né, para que vocês tenham um ferramental teórico mínimo para entender os autores que vocês vão estudar mais lá na frente. Uma corrente que a gente vai chamar de existencialista, ela começa a se formular em fins do século XIX, mas vai ganhar força mesmo no século XX. E ela parte, então, eu tenho a impressão que já falei com vocês sobre isso, que as indagações filosóficas vigentes em um determinado período, que tem maior proeminência, tem maior importância em uma determinada época, ela é fruto das agitações e das preocupações dessa mesma época, né? E esta época em questão era marcada por essa dicotomia, por essa agitação política, essa briga de sucessão por legitimidade
de um governo que seria liderado por um monarca absolutista ou por um parlamento, não é? Com feições republicanas ou democráticas. Então tem uma agitação política muito grande e desde a antiguidade, desde os antigos, a política e a vida de maneira geral vem sendo tratada muito com vistas a uma moralidade intrínseca à própria natureza humana, né? Como se houvesse um objetivo, um destino a se cumprir, como se houvesse aquele design inteligente que eu falei, né? Quando eu mencionei do ser na história, e a gente vai ver isso mais para frente, mas desde já a gente já pode introduzir essas questões, porque esses até agora, e eu mesmo falei para vocês dessas elaborações levantadas até então, sobre essa suposta natureza humana, que seria intrínseca à própria humanidade, né? E definiria os seres humanos com valores morais determinados. A saber, alguns desses, né? Desses mesmos contratualistas que estão nessa mesma idade moderna que eu estou falando para vocês agora, que se estendeu desde os séculos XV e XVI até os fins do século XVIII, quase entrando no século XIX. Nesse mesmo contexto de agitação política, a gente tem os contratualistas, né, que foram filósofos absolutamente relevantes para o avanço das nossas pesquisas no tempo posterior a eles, né? Mas por que eu estou falando desses caras? O Hobbes, um dos primeiros desses contratualistas, vai tratar de uma certa natureza humana, de comportamentos que seriam inerentes a todo ser humano, que a natureza humana ela seria egoísta, mesquinha, malvada, interesseira, mentirosa, ardilosa, que só seria movida por impulsos externos a ela mesma que a movesse em direção ao prazer e ao afastamento da dor. Então, nesse estado de natureza não haveriam leis morais, mas que ele era um estado de natureza insuportável, que as pessoas não conseguiam conviver em paz, né? E aí elas foram meio que impelidas a erigir um contrato social, o tal do Leviatã, que seria um monstro poderoso que teria o seu poder garantido pela renúncia de todas as pessoas, de todos os cidadãos, que concederiam o poder supremo a essa entidade, que é o Leviatã, que seria o monarca absolutista. E ele mandaria em toda essa sociedade, mas com a vantagem de que garantiria a proteção dessas pessoas. Então, no contrato do Hobbes, do Leviatã, as pessoas abririam mão da sua liberdade em troca da segurança. Essa liberdade que a gente está falando, que parte que está na essência do ser humano, né? No seu âmago, que é inerente ao próprio ser humano, que faz parte dessa natureza humana. Então está com o ser humano desde o seu estado de natureza, e para o Hobbes, as pessoas deixam essa liberdade, elas abrem mão dessa liberdade natural em troca da segurança, porque essa segurança não existia no estado de natureza. É claro que essa é uma das interpretações desse estado de natureza, né? Depois a gente vai ter também o Rousseau, que a gente falou na última aula. O Rousseau vai tratar de um estado de natureza muito mais inocente, talvez, sem essa carga negativa que o Hobbes põe desde o início. Na verdade, o Rousseau vai falar que o Hobbes ele parte de um ponto de uma sociedade já civilizada, e ele fala que é no estado de natureza, e na realidade não é, porque o ser humano, para o Rousseau, no estado de natureza, ele não tem essas inclinações egoístas e agressivas que o Hobbes vai falar, desse estado de guerra de todos contra todos, no qual o homem é o lobo do homem. Para o Rousseau, o ser humano ele nasce bom. Mas bom não no sentido de ser bonzinho, bom no sentido de estar desprovido dessa moral. Ele não tem valores do que é bom ou mal, ele não sabe o que é bom ou mal. E a sua natureza humana, as suas necessidades básicas,
o impelem a uma vida solitária e bastante regrada. Ele não precisa de muito para viver no seu estado de natureza, mas ele traça toda uma história, né, todo um panorama, né, através dos milênios, né, de como essa sociedade humana se construiu, se erigiu, até chegar no estado de degradação total. E aí sim ele chega nesse ponto do qual o Hobbes parte, de que todo mundo está sempre tentando prejudicar um outro, puxar o tapete um do outro, levar vantagem sobre os outros, se enaltecer sobre os demais, se provar melhor do que os outros, achar que merece tudo enquanto o outro não merece nada. É lançar mão desse direito natural de possuir todas as coisas. Só que se todas as pessoas têm esse direito natural de liberdade em igualdade com os demais, de possuir todas as coisas, não vai ter todas as coisas para todo mundo, né? Porque todo mundo quer essas coisas só para si. Então, nessa situação, meio que vence o mais forte, né? O Locke, que a gente também falou na questão do trabalho, ele também vai pensar num estado de natureza, e ele também, todos esses três consideram a liberdade como inerente à natureza humana. Só que para o Locke, esse estado de natureza ele é menos insuportável do que inconveniente. Ele é inconveniente, tem alguns problemas no estado de natureza sobre a questão da punição e do que fazer com quem transgride essas leis de natureza. Então, por isso, ele se propõe a erigir uma sociedade política através de um contrato social que possa regulamentar essas interações, né, e garantir a liberdade natural. Então, tanto para o Locke como para o Rousseau, o contrato social pretende assegurar a liberdade natural que o ser humano já dispunha desde as suas origens, né? Para o Hobbes, não. Para o Hobbes, a entrada na sociedade política é abrir mão da sua liberdade em troca da sua defesa, da sua segurança. Mas, até então, essa turma está falando de uma suposta natureza humana, de uma coisa que guia a humanidade, de uma coisa que... de uma essência física do próprio ser humano, inerente ao ser humano. E os existencialistas que a gente vai falar agora, que surgem nesse século XIX e ganham mais força a partir de então, o primeiro deles é o Kierkegaard, e ele vai ser crítico a esse conceito de uma natureza humana imutável, de que existe um objetivo a ser perseguido em vida, né? A premissa básica do existencialismo é a seguinte: a gente, cada indivíduo, cada pessoa, e não necessariamente o coletivo, não as pessoas em conjunto, mas cada pessoa individualmente, cada indivíduo constrói a sua própria vida, a sua própria existência, a sua própria história, a partir do trabalho que executa, enfim, na sociedade na qual ele está inserido, mas com a liberdade que ele possui, né? É o exercício da sua própria liberdade que vai construir, vai determinar a sua existência, particularmente individual, e não uma imposição externa inerente a essa natureza humana fixa e imutável que determina como as pessoas devem agir. Pelo existencialismo, através da liberdade que cada um possui, cada um vai tomar suas próprias escolhas e construir a sua vida. Mesmo que tenha uma série de dificuldades e percalços e impedimentos, sejam quais forem, de que natureza for. É meio que cada um é dono da sua própria vida, né? E faz o que puder, o que quiser com ela. E aí, quais são as críticas que se interpõem a esse pensamento? Mas tem gente que nasce em condições muito desfavoráveis, ele sai prejudicado nessa questão de fazer o que quer. Ele tem muitas amarras, ele não faz o que ele quer. Por imposições sociais, por impedimentos, né? Por orientações de forças superiores, porque ele é sempre assediado, sempre constrangido
por uma moral estabelecida, a igreja fala para ele fazer isso assim, a escola fala para ele fazer aquilo assim, os pais orientam para que ele faça isso assim. Para essa escola existencialista, as pessoas, apesar de serem assediadas por todos os lados, elas vão fazer o que elas escolherem fazer. Pela liberdade de que elas dispõem de escolha. E essa liberdade está mais aqui dentro do que fora. Eu falei, essa liberdade começa aqui, aí ela se externa, né? Se externaliza. Aí que ela se manifesta no mundo fora, né? E mesmo quando a gente fala de... mas as pessoas não são tão livres assim, o que acontece com os encarcerados, com os que estão presos? Para o existencialismo, a gente está falando da liberdade de tomar as escolhas, as ações, no dia a dia, no seu cotidiano mais imediato, em todos os momentos. Tipo agora, eu tenho uma infinidade de escolhas, de possibilidades do que eu poderia fazer com a minha vida. Por exemplo, eu podia, sei lá, parar esse vídeo agora e sair na rua, ir correndo até o castelo, voltar, fazer um exercício, agora e já é tarde, né? Mas eu poderia, nada me impede, eu tenho liberdade de fazer essas coisas. Ou eu poderia simplesmente, sei lá, pegar o carro, ir embora e eu vou pro México e esqueço, deixo tudo aqui, rasgo os meus documentos, nunca mais falo com ninguém, paro de dar aula para... Aí vocês não vão mais ter aula de filosofia comigo, a escola vai passar por alguns dias para arrumar os horários, arrumar outro professor, porque eu sumi. Porque eu usei da minha liberdade para fazer qualquer outra coisa. Isso vai ser conveniente pelo mundo que nós estamos, pela sociedade no qual eu particularmente me insiro, e mesmo no momento histórico pelo qual a gente passa, né, com uma pandemia por aí, a melhor coisa que eu tenho a fazer não é sair da minha casa agora e procurar contato com outras pessoas nesse mundo exterior, né? Justamente por isso que eu estou gravando aula para vocês, porque a gente não pode se ver pessoalmente. Então, seria o mais recomendável? Não seria o mais recomendável. Mas eu posso fazer? Posso. Tem nada que me impede. E mesmo se tivesse, né? Se eu tivesse preso em casa, eu poderia escolher me resignar a essa situação e aceitá-la ou lutar contra ela. De que maneira? Sei lá, eu podia, de repente, eu não aceito viver desse jeito, não aceito viver desse jeito, me recuso. Eu não aceito me subjugar a esse tipo de situação, então eu vou fazer uma greve de fome. Eu não aceito viver desse jeito e não vou viver E eu não vou viver de acordo com regras a partir das quais eu não concordo. Então vou fazer uma greve de fome e vou deixar essa vida. Chega pra mim. Esse tipo de existência não me atende. Então eu escolho, a partir da liberdade que eu tenho, de sair dessa. Ou faço greve, quebro tudo, sabe? Ou eu procuro conversar, procuro dialogar, procuro, enfim, convencer os meus superiores ou quem me encarcerou, enfim. São exemplos que talvez, eu não sei se foram exemplos muito didáticos, mas era justamente para ilustrar que a gente tem liberdade, uma liberdade intelectual, né? Uma liberdade que passa pela nossa cabeça antes de se manifestar no mundo exterior, e esta é inerente a todo mundo. Essa a gente tem, todo mundo não só tem como um direito, mas como uma responsabilidade. Se o Kierkegaard foi o primeiro a falar desse existencialismo lá no século XIX ainda, dois dos seus principais divulgadores, né, que ganharam muito mais espaço já na Idade Contemporânea, já depois da Segunda Guerra, mesmo durante ela, depois dela, que é justamente a partir do século XX que esse existencialismo vai ganhar mais força e mais preeminência, foi o Heidegger e o Sartre, Jean-Paul Sartre. O Kierkegaard, ele era dinamarquês. A Dinamarca fica em cima da Alemanha, né? E
que o Heidegger era alemão e o Sartre era francês. É importante, de novo, que nem eu falei do momento político pelo qual esses filósofos da Idade Moderna passavam nessa conjuntura, nesse contexto de abandono da monarquia absolutista e entrada num novo tipo de modelo político, né, da monarquia parlamentarista, das repúblicas, de um governo mais democrático, desse liberalismo político, enfim. Depois da Segunda Guerra, nesse mundo contemporâneo, que esses caras estão escrevendo, o Heidegger, o Sartre, mesmo o Nietzsche, um pouco antes dele, mais ou menos junto com o Kierkegaard, tem um terceiro nome bastante importante para esse existencialismo, junto com Heidegger e com Sartre, que é o Gabriel Marcel, que é também francês. Esses caras já estão no século XX, finzinho do século XIX, início do século XX. E para o Sartre, particularmente, ele ainda considera, né, a liberdade é um ponto-chave, é um ponto central para essa questão do existencialismo, mas o Sartre vai tratar a liberdade menos como um direito assim de emancipação da raça humana e mais como um peso, um fardo. Ele vai dizer que o ser humano ele é condenado, ele está condenado à liberdade, que a princípio parece contraditório, né? Mas ele vai dizer que a gente tem que escolher o que vai ser. Não tem nada na nossa natureza que determina o que a gente vai ser. A gente não tem só que seguir regras, que obedecer e acatar e na realidade, regras que eu estou falando é mais no sentido de instintos, né? Nós não temos instintos que nos orientam para a vida certa, para a melhor vida a ser vivida, para uma única possibilidade que a gente possa atender e executar e cumprir. Os outros animais, os outros entes, né, as outras figuras da natureza, elas têm meio que uma função pré-determinada pela sua própria natureza. O pássaro sabe como é ser pássaro, o lagarto sabe como é ser lagarto, o leão sabe como é ser leão, a capivara sabe como é ser capivara, um rato sabe como é ser rato, uma formiga sabe como é ser formiga, e se a gente for entrar no mérito da complexidade dessas tarefas a serem executadas por esses animais, deem uma perguntada para o professor de vocês como é essa sociabilidade das formigas e das abelhas, por exemplo, a complexidade que se dá nessas comunidades, né, no mundo animal. Nós temos estruturas até bastante complexas no mundo animal também, mas eles sabem o que fazer. Eles sabem exatamente o que fazer e como agir. Eles são meio que reféns dos seus instintos. E era disso que a gente estava falando nas primeiras aulas sobre a liberdade, né? Que eles não dispõem dessa liberdade de raciocínio, de escolha do que fazer. E a gente não só tem a liberdade de escolher, como a gente tem a obrigação de escolher. A gente não tem é disso que eu estou falando, né? A gente não tem uma só alternativa, um só caminho a trilhar. Nem existe um caminho, não tem uma rota pré-estabelecida, pré-determinada. A todo passo a gente tem que escolher o que fazer. Se faz isso ou aquilo, e ao passo que eu escolho fazer isso aqui, eu deixei de fazer todas as outras infinitas possibilidades que eu poderia ter realizado. Então, ao escolher um determinado caminho, eu deixo todos os outros para trás. E me responsabilizo pelas escolhas que eu faço, né? Eu sou responsável pelas escolhas que eu faço. O Sartre também vai dizer que, e para ilustrar essa questão do existencialismo dele, de que não existe essa natureza humana pré-determinada que você tem um caminho, um destino a cumprir, né? Essa essência humana fixa. Ele vai dizer que a existência precede a essência. Antes de ser alguma coisa, a gente existe.
E é através, é pela nossa existência que a gente constitui o nosso próprio ser, né? Pelas nossas escolhas a gente faz o nosso caminho e então se transforma em alguma coisa, passa a ser alguma coisa efetivamente. Então para ele, a existência precede a essência. Quando a gente nasce, não tem essência nenhuma, não tem essência humana, não tem nada que determina os nossos comportamentos. A gente vai aprendendo essas coisas e vai vivendo, né? Vai se constituindo mesmo ao longo do nosso caminho. A gente vai se construindo pelas nossas escolhas e pela nossa existência, né? Por isso, torno a falar para vocês, e é bom que vocês guardem essa frase. Se eu chegar na semana que vem ou na outra e vocês puderem me dizer que o Sartre contou para vocês que a existência precede a essência, eu já vou ficar bastante feliz. Mais feliz ainda se vocês puderem me explicar o que ele quis dizer com isso. O que ele quis dizer quando ele falou que a existência precede a essência. Inclusive, eu precisava mandar uma atividadezinha para vocês agora, esse bimestre, né? E eu não estava nem pensando nisso. Me veio à mente agora falando para vocês. Eu vou mandar uma atividadezinha no plural dessas atividades avaliativas que vocês precisam me mandar com um determinado prazo de entrega. Perguntando para vocês, o que ele quis dizer com isso? Que a existência precede a essência. Que a existência está antes da essência. Que a essência é constituída ao longo da própria existência, a partir das nossas escolhas que nós fazemos, pela obrigatoriedade que a liberdade que nós dispomos nos leva, né? Nos impõe, nos obriga, ou nos concede, se você preferir colocar nessas palavras. E o que vocês pensam disso? Isso é bom? Isso é ruim? Avaliem essa dádiva ou essa maldição que a liberdade é pra gente. O que vocês acham? É bom a gente ser livre, mas arcar com as responsabilidades pelas nossas escolhas? Ou era melhor se a gente não fosse livre e só tivesse um caminho a seguir, a gente saberia o que é o certo e cumpriria essa única alternativa que a nossa natureza nos impõe, nos impele? O que vocês pensam disso? Depois a gente vai tratar desse mesmo tema por uma outra abordagem, mas por hora eu quero que vocês pensem nisso aí, sobre esse caráter moral da liberdade. Se a gente pode revestir a liberdade com caráter moral de ser bom ou mal. Como que é a liberdade para vocês? O que vocês entendem por liberdade a partir dessas últimas aulas que nós tivemos, né? E agora com essa questão do existencialismo, se ela é boa, se ela é ruim. E pensem o que vocês estão fazendo com a liberdade de vocês também, né? Que escolhas vocês têm feito e de que maneira vocês estão constituindo, vocês estão construindo essa essência que não é natural, que não é imanente ao ser humano, mas que vocês a constituem pela sua existência, uma vez que a existência precede a essência, pelo menos para o Sartre, né? Então é isso, gente. Por hora é isso, e nas próximas semanas a gente continua as nossas incursões, né? Falta a gente falar da história e da natureza humana, e é claro que não são assuntos assim soltos, eles estão obviamente ligados, conectados, grudados em tudo isso que a gente tem falado até agora, e vão pensando em como relacionar todas essas coisas, porque eventualmente eu vou perguntar para vocês qual que é a relação entre todas essas coisas. E é claro que vocês podem me dar uma infinidade de respostas diferentes, mas eu quero que vocês sejam capazes de elaborar respostas diferentes sobre essa ligação desses temas, né? A conexão que esses assuntos têm uns com os outros. Pois bem, eu vou fazer a atividadezinha e mandar para vocês pelo plural, para estar tudo explicadinho no enunciado. Se vocês tiverem alguma dúvida podem me perguntar. E é isso aí, gente. Atenção para o prazo de entrega, tá? Porque depois que expirar o prazo, ele bloqueia no sistema, vocês não conseguem mais mandar e aí vocês ficam sem nota. Então, prestem atenção nisso aí, tá?
Qualquer dúvida, dificuldade, questão que vocês queiram falar, estamos aí, tá bom? É só vocês mandarem mensagem e a gente vai se conversando. Tchau, tchau. Até semana que vem, eu acho, ou na outra. Na semana que vem tem aula Tira Dúvida. Apareçam pra gente dar uma conversada, tá? Até lá.